Amém? Amém? Eu pedi 40 minutos da sua atenção, porque o que eu vou falar hoje é muito importante para você. É muito importante para a sua vida. E eu não quero que essa palavra termine amanhã. Eu não quero que essa palavra acabe quando você sair daqui. Porque a minha maior preocupação nesses dias tem sido isso. A minha maior preocupação tem sido exatamente o que eles estão fazendo com a palavra que eles ouvem. O que eles estão fazendo com a palavra que eles estão recebendo. Essa é a minha maior preocupação nesses dias. Então eu não quero que essa palavra termine quando o culto acabar. Eu quero que você arda e queime todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Que essa palavra venha queimar, que ela venha ser uma palavra eterna dentro de você. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre você. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Reis, no capítulo 19. No versículo 19. Só para mim saber, tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo aí? Então tá bom. Vamos lá. Então saiu Elias de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 juntas de bois e conduzindo a 12ª junta. E Elias alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Ai, ai. E Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. E ele disse: então eu irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz a você. E Eliseu voltou e apanhou a sua junta de bois e o matou. O que ele fez? O que ele fez? Eu quero que você dê um brado e você grite para mim entender que você está entendendo. Ele voltou e o que ele fez com os bois? Voltou e matou os bois e queimou as tralhas de Ará para cozinhar a carne, e ele deu ao povo. E eles começaram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Eu quero falar do seu destino. Eu quero falar da sua vida, porque Deus hoje vai descortinar a sua vida. E a intenção de Deus descortinar a sua vida é fazer com que você entenda o que Ele quer de você. A passagem que nós lemos fala de dois homens, de Elias, o profeta, e de Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu estava no campo. Eliseu era um agricultor, e ele estava no campo trabalhando.
E ele estava arando a terra com seus bois, e ele tinha 12 juntas de boi. E naquela época, quem tinha uma junta de boi já era muito bem financeiramente. Ter 12 juntas de boi representava ser alguém próspero, representava ser alguém que tinha uma certa condição financeira muito boa. E quando Eliseu estava arando a terra com seus bois, a Bíblia fala que Elias, o profeta, ele chegou, e ele apareceu, e ele lançou a capa dele, olha aqui, ele lançou a capa dele sobre Eliseu, e ele falou: vem e siga-me. Quando Eliseu recebeu a capa de Elias sobre ele, capa fala de um manto, capa fala de um legado, capa fala de um chamado. Quando Eliseu recebeu aquela capa sobre ele, olha aqui para mim, olha aqui, você precisa entender o que esse homem fez. Você precisa entender o comportamento dele ao receber o legado, ao receber o chamado. O processo do propósito requer algumas ações. O processo do propósito requer algumas ações. Deus tem te chamado para um propósito. Deus tem te chamado para um legado. Deus tem te chamado para um tempo. Você tem recebido essa capa. Deus tem lançado sobre você essa capa. Quando Eliseu recebeu essa capa, ele falou: olha, é o seguinte, me dá um tempo, eu vou até o meu pai, eu vou até minha mãe. E ele foi bem categórico, porque ele falou assim: eu vou dar um beijo de despedida neles. Espere que eu despeça da minha família. Espere que eu despeça do meu pai, da minha mãe. E Eliseu foi até Afate, Abel meu lar, e ele beijou o pai, e ele beijou a mãe, e ele despediu-se do pai, ele despediu-se da mãe. E ele foi, pastor, ele foi seguir Elias? Não, ele não foi seguir Elias. O que ele fez, pastor? Existe um processo para o propósito. É esse o processo, irmãos, que nós não entendemos. Pastor, por que eu entrei em uma caminhada? Por que eu entrei no meio de uma caminhada para o meu propósito, mas eu ainda estou perdido, eu ainda não consigo entender onde eu estou, eu ainda não consigo entender para onde eu estou indo. Há muitas dúvidas, há muitas perguntas que eu não tenho respostas. O que está acontecendo? Eu quero começar te fazendo algumas perguntas. Quantos de nós estamos dispostos a deixar tudo para trás, deixar tudo aquilo que acreditamos, toda a nossa história, toda a nossa imagem, todo o nosso passado, deixar tudo para trás e se tornar uma pessoa diferente? Quantos de nós estamos dispostos a isso? Porque eu acabei de falar para você que quem tinha uma junta de boi era muito próspero, quem tinha 12 era muito rico. Ele não hesitou quando ele recebeu a capa, ele não hesitou, ele não falou: não, mas espera aí, o que eu vou fazer com a minha junta de boi?
Não, peraí, e agora? O que eu vou fazer com a terra? Não, peraí, eu tenho que pensar. Não, Deus me chamou, mas peraí, eu tenho que pensar, eu tenho que ver se é isso mesmo. Não, Deus está me chamando para ser diferente, mas eu tenho que pensar se é isso mesmo. Não, Deus me chamou para viver uma vida diferente, mas eu tenho que pensar se é isso mesmo. Não, Deus me chamou para sair do meio do pecado e agora habitar em uma terra pura, uma terra limpa, no coração de Deus. Mas peraí, eu preciso saber. Não foi esse o posicionamento de Eliseu? Quantos de nós está disposto a isso? Quem estaria disposto a deixar a estabilidade que tem e seguir um caminho de incerteza? Porque, olha aqui para mim, o propósito vai te requerer algumas coisas. O propósito de Deus na sua vida vai requerer algumas coisas de você. A cruz vai te pedir algumas coisas. E eu quero ir bem devagar aqui, porque eu quero que você entenda. Quantos estão dispostos a largar o seu comodismo? Pelo desconforto? Quantos estão dispostos a deixar os seus deleites, os seus bem-estar, por causa da chama que arde dentro de si? Você sabe qual era o meu maior medo? O meu maior medo era de passar fome. O meu maior medo era de passar fome, porque eu tinha uma estabilidade. Eu era músico profissional, eu tinha uma escola. Só aqui, muitos que estão aqui foram alunos meus, como a Rafa, o Lucas, o Kelvin. Eu tinha uma escola, irmãos. Você deixar o seu bem-estar, o seu conforto. Pastor, mas vem cá, que Deus mau é esse que quer pedir essas coisas da gente? Na verdade não é Deus que pede, irmãos. Não é Deus que pede, é o propósito que requer, é o processo do propósito. Porque, olha aqui, você sabe, o evangelho e o propósito, a Bíblia inteira, ele vai ser de deixas. O processo do propósito requer deixas. Pastor, mas isso parece ser muito pesado. O texto da mensagem que nós lemos aqui nos leva numa das passagens mais belas da Bíblia, pois fala do nosso chamado, fala do que Deus quer para nós na terra, e serve para que nós possamos refletir sobre o que o Senhor quer de nós. Eliseu, ele não pensou, ele não duvidou, ele não questionou sobre aquilo que Deus tinha falado, Deus tinha lançado a ele. Simplesmente ele largou tudo para seguir a vontade de Deus. Irmão, se você pensar muito, você não faz não. Se você pensar muito, você não faz. Se você pensar muito, você não segue o seu destino não. Se você ficar pensando, não, mas se eu deixar aqui o pecado, se eu deixar isso aqui, não, mas e meus amigos, mas se eu deixar meus amigos, eles vão me abandonar, mas e aí Deus me chamou para viver aqui, mas se eu deixar uma noite da balada, cara, eu vou ficar sozinho, eu vou sentir carência. Mas não, se você pensar muito, irmão, você não vira nada não. Eliseu não hesitou, Eliseu não pensou. Quando lançou a capa sobre ele falou, não, peraí, eu vou correr no meu pai, eu vou correr na minha mãe, peraí, eu vou beijar ele, eu vou despedir deles. Você só ainda não conseguiu viver o seu propósito, porque você ainda não despediu de algumas coisas. Você precisa despedir, irmão, de algumas coisas, e uma delas é o seu passado.
e uma delas é o seu passado. Ele falou: eu vou no meu pai, eu vou na minha mãe. Ele beijou o pai, beijou a mãe. Aí, pastor, o que ele fez? Ele saiu correndo atrás do profeta? Não. Ele falou: peraí, agora eu vou fazer o que é mais importante. Laura, vem aqui, filha. Eu não aceito essa dor de cabeça na sua vida. Eu não aceito. Enquanto eu ministro a palavra, você fica com dor de cabeça. Você está com dor de cabeça? O mesmo Deus que me mostrou que você está com dor de cabeça é o mesmo Deus que vai te curar aqui agora. Estenda suas mãos para cá. Creia comigo. Pai, vai ouvir a palavra. Ele voltou e ele falou assim: bom, então peraí, olha aqui, presta atenção. Ele foi lá, ele pegou os bois, ele pegou os bois, ele pegou os bois e matou. Ele pegou as tralhas, ele pegou os equipamentos de arar a terra, e ele juntou e meteu fogo. Pergunta para mim: para quê, pastor? Pergunta para mim, fala: por quê, pastor? Pergunta para mim, fala: por quê, pastor? Porque aquela vida que ele vivia era no passado, e ele matou os bois e ele queimou as tralhas para nunca mais ter que voltar naquele lugar. Você precisa matar os bois, você precisa queimar as tralhas. Você sabe por quê? Porque esse lugar no passado não te serve mais. Ele falou: eu vou matar os bois, eu vou queimar as tralhas. Por quê, pastor? Porque quando você encontra o seu chamado, quando você encontra o seu destino, quando você encontra o propósito, as coisas velhas, aquilo que te sustentava, aquilo que era pilar para você, não serve mais. Quando você encontra com Jesus, quando você encontra com o seu propósito, os bois têm que morrer. E eu vou te falar o porquê que os bois têm que morrer. E eu vou te explicar o que significa os bois. Você sabe qual foi a diferença de Eliseu para Pedro? Um dia Pedro também se encontrou com Jesus. Um dia Pedro estava na praia e Jesus encontrou com ele. E Jesus falou para ele, como Elias falou para Eliseu: segue-me. A Bíblia fala que Pedro deixou o barco, Pedro deixou as redes, Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. A ponto de um dia Pedro perguntar para Jesus: e nós que deixamos tudo, o que nós vamos ganhar? Ou seja, Pedro relatou com a boca dele que ele tinha deixado tudo. Mas a diferença de Pedro para Eliseu foi que Eliseu estava decidido nunca mais voltar naquele lugar. Eliseu estava decidido que aquela vida era passada e nunca mais ele ia voltar ali.
Então ele pegou os bois, ele matou os bois, ele queimou as traias, e ele falou: fim, acabou, isso é passado, eu não volto mais aqui, essa vida não me pertence mais, acabou. E Pedro, o que Pedro fez? Pedro simplesmente deixou. O dia que Jesus morreu, ressuscitou, e Pedro ficou só, Pedro falou assim: eu vou voltar a pescar. Meu barco ainda está lá, as redes ainda estão lá. Boi, traia, é tudo que te lembra o seu passado. Foi por isso que ele decidiu matar os bois e queimar as tralhas. Pedro lembrou que o barco ainda estava lá. Você não pode simplesmente deixar, você tem que fazer morrer da sua vida. Eu vou falar de novo para você entender. Você não pode simplesmente deixar o seu passado, você tem que matar eles, você tem que queimar eles. Você sabe por que você não consegue romper? Você que está me assistindo na internet, você sabe por que você não consegue romper? Porque os bois ainda estão lá, porque a tralhas ainda está lá, e hora ou outra você pensa em voltar para eles. Hora ou outra você pensa, e você pensa não, hora ou outra você rumina o seu passado dentro de você. Você lembra aquela mágoa que você falou que tinha esquecido e que tinha perdoado? Hora ou outra ela rumina dentro de você. Os bois ainda não morreu. Se Pedro tivesse afundado o barco, ou se Pedro tivesse soltado o barco no mar, some daqui, nunca mais eu volto para você. Se Pedro tivesse queimado as redes, ele não tinha voltado a pescar. Se você tivesse matado o seu passado dentro de você, você não estava sofrendo tanto, ia correndo, e hora ou outra você volta para o mesmo lugar. Você vai encontrar com o seu destino quando os bois, quando as tralhas já não fizer mais sentido para você. Eu vou falar de novo, porque isso aqui tem que ficar na sua mente para sempre. Você vai encontrar com o seu destino, com o seu propósito, quando os bois, quando as tralhas não fizer mais sentido na sua vida, quando o seu passado não fizer mais sentido na sua vida. A primeira atitude que Eliseu tomou, foi se despedir do seu lar, foi despedir dos seus pais, dos seus parentes e dos seus amigos. O propósito, a caminhada requer deixas. Sabe por que você não é feliz? Porque ainda você não deixou algumas coisas que você precisa deixar. Sabe por que você não tem contentamento? Porque você ainda não deixou coisas que você tinha que deixar. Olha aqui para mim. Sabe por que você é ansioso, ansiosa? Porque você ainda não abandonou e ainda você não se despediu de coisas que você precisa se despedir.
Pastor, mas por que isso? Ele deixou pai, ele deixou parente, ele deixou amigo. Ele virou as costas para tudo que ele possuía. Eliseu virou as costas para tudo que ele tinha. Agora, olha aqui agora. Eu não quero falar disso aqui, de casa, de dinheiro. Eu estou falando disso. Eu estou falando de orgulho, de soberba, de falta de perdão, de ódio, de maldade. Ele despediu de tudo, ele deixou tudo. Você precisa deixar tudo. Você precisa deixar tudo isso. Pastor, mas me marcaram, me feriram, me machucaram. Como que eu vou esquecer? Como que eu vou esquecer? Como? Erraram comigo, despedaçaram meu coração. Mata os bois. Desfaz disso. Desfaz disso. Por favor, desfaz disso. Está te fazendo mal. Está intoxicando a sua alma. Está intoxicando o seu ser. Ele deixou tudo. Mas não apenas deixou, ele matou os bois, para nunca mais voltar lá. Se você tivesse matado, se você tivesse colocado um ponto final, você não voltava lá mais. Olha aqui. A caminhada, o processo para o propósito é uma caminhada de deixa. O que você me diz de Abraão, deixando a casa do pai, a casa da mãe, saindo do meio da sua parentela, para uma terra que ele nem sabia para onde ele ia? O Senhor falou para ele: Abraão, sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela, vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Abraão nem sabia para onde ele ia, Flávia. Abraão não estava nem sabendo para onde ele ia, mas a única coisa que ele tinha certeza é que ele estava caminhando para o propósito. Às vezes você vai caminhar para um lugar que você não sabe onde você está indo, mas confia, porque se foi Deus que mandou, você está caminhando para o propósito. Só que isso requer deixas. Abraão teve que deixar a casa do pai, a casa da mãe, a casa da parentela. Então você precisa deixar. Você precisa deixar algumas coisas. Vamos olhar para Moisés? Olha para Moisés agora e imagina Moisés deixando deixando a casa da filha de Faraó para ir sofrer afrontas junto com o povo de Deus. Hebreus 11, capítulo 24 vai falar que, sendo Moisés já grande, homem, tinha consciência, deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus. Olha aqui, filho da filha de Faraó. Ele era o que de Faraó? Ele era o que? Ele era neto, sucessor ao trono. Ou seja, Moisés estava pré-escrito para ser um faraó. Ele deixou tudo para ir sofrer com o povo de Deus e para cumprir o propósito de levar o povo para a terra prometida. O propósito requer deixas. O que você precisa deixar? Ah, pastor, o que Deus está pedindo para mim é muito. Então
Então olha para Jesus pedindo para aquele menino, para aquele jovem rico, falando assim: pega tudo que você tem, venda, reparta e dê aos pobres, e depois vem e me siga. É claro que Jesus não queria o dinheiro dele. É óbvio que Jesus não estava tão preocupado com os pobres assim, porque um dia Jesus falou para Judas: ó, os pobres vocês têm com vocês aqui, todo dia, direto, vocês vão ter o pobre com vocês. Jesus estava querendo o coração dele. Vai lá, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e volta aqui e me segue. Ou seja, pega, ó, aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Pega o seu bem mais precioso, se desfaz dele e vem. Só que o que está em jogo nessa noite aqui não é apenas o bem mais precioso. Porque hoje Deus não está querendo o seu bem mais precioso. Hoje Ele está querendo as suas dores. Ele quer que você pegue todas as suas dores, os bois que você ainda não matou, as tralhas que te faz regredir. Irmãos, imagina Eliseu, olha aqui, caminhando com Elias, e se alguma coisa desse errado no meio do percurso, se houvesse uma discussão. Eu não estou aqui com heresia, eu estou falando, estou sendo simples para você entender. Já pensou Eliseu falando: não deu certo aqui, estou nem aí, eu tenho minha junta de boi mesmo, eu tenho minha terra, meu pai está lá, minha mãe está lá, eu vou voltar. Sabia que tem um monte de gente que pensa assim, e tem um monte de gente que age assim? Vem para o propósito, vem caminhar em Deus, começa uma batalha, começa uma caminhada, algo dá errado no percurso, alguma coisa dá errado no percurso, alguma coisa dá errado na caminhada. Sabe de uma coisa? O meu pecado está lá, a cerveja está lá, meus amigos de farra está lá, a droga está lá. Cara, eu não aguento mais, eu vou voltar. Mata os bois, queima as tralhas e segue o propósito. Você só vai conseguir caminhar no propósito o dia que os bois estiverem mortos e as tralhas estiverem queimadas. Você só vai ser feliz o dia que nada disso te prender mais. Eu sou livre, eu não vou mais olhar para trás, meu passado não. Eu sou livre. Você está cantando meio tímido, por quê? Porque você lembrou que ainda tem uns bois que você precisa matar. Você lembrou que ainda tem umas tralhas para pôr fogo. Mas foi por isso que Jesus te trouxe aqui. Foi por isso. Foi por isso. Para você poder cantar com liberdade. Que o meu passado já não me prende mais. Eu estou livre para cumprir o chamado de Deus na minha vida. Eu estou livre para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Ah, pastor, mas falaram de mim lá. Não, mas eu sou curado, eu já matei os bois. Ah, pastor, mas me difamaram lá assim, foi uma calúnia pesada. Não, meu irmão, não, meu irmão, não, meu irmão. Hoje você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Hoje é a natureza de Deus que opera dentro de você. E a natureza de Deus é o amor, é o perdão. A natureza de Deus é o amor, é o perdão.
Se o Senhor conhecesse a minha vida, pastor, o Senhor não falava isso aí. Eu digo mesmo para você, se você conhecesse a minha vida, você não falava isso. Quando o Senhor me chamou para o propósito, eu tive que queimar os bois, tive que matar os bois, eu tive que queimar as tralhas. Tem muita tralha, irmão, dentro de você que precisa ser queimada. Tem muita tralha dentro de você que precisa ser queimada. Pastor, mas quem pode fazer isso por mim? O Espírito Santo. Ele é o fogo consumidor. Não é à toa que o símbolo dele é o fogo. Consome. A sua vida vai melhorar muito quando você pegar os bois, chegar diante de Deus, falar: Senhor, hoje eu vim matar esses bois. Aí você tem que dar nome aos bois. Cura é isso. Cura é isso. É dar nome. Fulano, isso. Tem que pegar a tralha. Pastor, por que ele preferiu queimar tudo e acabar com tudo? Vou te responder de uma forma muito simples. Porque ele encontrou algo melhor. E quando você encontra algo melhor, não tem como você ficar com o que é ruim dentro de você. Um dia Jesus lançou a capa sobre você. A única coisa que está faltando agora é você se despedir, matar os bois, queimar as tralhas. Continua lendo depois, daqui para frente na sua casa. Leia o livro todinho de 1º e 2º Reis. Você vai ver quem foi Eliseu, perdão. Eliseu foi aquele homem que pediu a porção dobrada. Falou: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Só pode pedir a porção dobrada quem matou os bois. Só tem autoridade para pedir a unção dobrada quem queimou as tralhas. Eu estou chapado. É porque agora a palavra falou comigo. Peguei. Você está por fora achando que o pau não come aqui nas costas também. Você está enganado. O chicote primeiro ele vem aqui, depois aí. O processo do propósito requer deixas. Jesus falou que aquele que não deixar o pai, a mãe, irmão, irmãs. Eu estou citando a Bíblia para você entender que o propósito requer deixas. Não é digno dele.
Ele falou que aquele que quer vir após mim, negue-se a si, deixa o que, pastor? Deixa os seus conceitos. Há muitas pessoas cantando: eu entrego a minha vida, eu entrego os meus conceitos. Só canta, não entregou. Entrega. Pastor, mas eu tenho a razão. Dá a sua razão. Mas eu tenho a razão, pastor. Não, dá a razão, dá a sua razão. Para quê, pastor? Para que a razão de Deus comece a funcionar em você. Quando você dá as suas razões, você está dando a oportunidade para o Espírito Santo justificar você. Enquanto você está tentando se justificar, dando justificativas e o Senhor fica bem assim, falando: filho, eu queria muito ser a sua justiça, eu queria muito te justificar, mas você não deixa, você acha que você pode se justificar, você não pode. Aí quando você cansa, aí você solta: eu não aguento mais, eu estou cansado. Aí eu dou minhas razões. Eu não tenho razão nenhuma, eu sou um miserável mesmo. Aí o Espírito Santo vem, aí ele começa a te justificar. Yeshua Yahvé, o Senhor é a minha justiça. Vamos orar? Vamos orar? Eu me prostro, eu me prostro, eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro, eu me prostro, eu me prostro aos teus pés. Eu entrego minha vida, entrego os meus sonhos, eu entrego os meus conceitos, Jesus. Levanto para ti vontade, adoração, sacrifício de louvor. Eu entrego minha vida, entrego os meus sonhos, entrego os meus conceitos, Jesus. Eu levanto
para ti, vontade, adoração, o sacrifício de louvor com todo o meu ser. Eu vou pedir para que o irmão Cleiton, pastor Beto, pastor André, pastora Diene, a irmã Flávia e a pastora Elaine venham aqui na frente em nome de Jesus, todos vocês. Eu me prostro, eu me prostro, eu me prostro aos teus pés. Só para você que está decidido. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é
é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. meu Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Belo entre milhares.